eu pego o tiro de guerra. Dracena ainda tinha um time da ADED, que era um sub-20 da Tempersul. Que eu acho que a Tempersul vem, a Vidrosul, o time de futsal profissional vem em 2014, se eu não me engano. 2013 eu acho que tinha um amador, mas ele começa a profissionalizar em 2014 para 15. E em 2013 eu entro na faculdade de Educação Física e tiro de guerra. Como eu jogava aqui, eu tava servindo porque o time era da cidade. Sim. E os jogos eram finais de semana. A gente ia para Botucatu, São Carlos, enfim, algumas cidades um pouco longe, mas era no sábado, domingo tava de volta e tudo certo. Não atrapalhava os estudos, o tiro de guerra. Troca uma guarda. Exato, trocava uma guarda, perfeito. E fazia muito isso. O subtenente amava futebol, ama futebol, gremista. E ele até liberava, às vezes, um pouco mais tranquilo, trocava uma guarda. Ele era bem consciente disso. Exato. E aí, em 2013, eu iniciei a faculdade de Educação Física também. E eu tive uma proposta até na época para ir embora no futsal, né? Para Mogi. Na verdade, Mogi e Bauru. O time de Bauru, o Marquinho até comentou comigo na época. Tinha eu mais um jogador daqui também. A gente ia provavelmente ganhar uma bolsa de estudos lá, de Educação Física, na faculdade, na FIB, em Bauru. E jogar no time sub-20. Ia ter um salário, não era um salário tão alto, mas porque ainda era sub-20. Mas aí o Camusi, que eu falo que foi um anjo na minha vida também na faculdade. Eu falo, pessoas boas me cercaram muito nesse trajeto. O Camusi me ofereceu a bolsa de futsal para dar aula de futsal no ângulo para as crianças e eu ganharia a bolsa 100% integral na época de Educação Física. Tinha o time da cidade, eu tinha mais um ano de sub-20 até 2014. Falei, vou ficar. Vou ter uma certeza, acho que já deu a hora, acho que vou priorizar. Se der certo como jogador, ok. Se não, vou priorizar os estudos. Amo futsal, amo futebol, mas talvez não seja a hora de estar dentro da quadra e sim fora. Queria trabalhar como treinador ou preparador físico. E falei, vou ficar. E aí fiquei. Em 2013 eu trabalhava... 2013. Na verdade, em 2013 foi meu primeiro ano. Eu assumo no segundo ano de faculdade, esse estágio de 2014. Porque em 2013 era o Fernandinho, personal. E ele estava no último ano, ele ia sair. E o Camusi até me chamou, convidou. Ele falou assim, quando acabar o time de futsal aqui, você vai embora? Eu falei, Camusi, sou daqui. Aí ele falou, você é daqui? Que bom, porque você está fazendo faculdade, tem uma proposta. E aí veio. E eu nunca tinha dado aula, nunca tinha dado treino. Uma coisa é você ver, querer, mas uma outra coisa é jogar, uma coisa é ensinar, né? Ensinar, é o que eu falo. Você saber fazer um bolo é uma coisa, saber ensinar a fazer um bolo é outra coisa. Tem didática. Então, didática para ensinar, cara, eu falo que isso é meio que um dom. Tem pessoas que têm um conhecimento inacreditável, tive professores com conhecimento inacreditável, mas a didática de ensinamento, às vezes, não era tão boa. Não conseguia passar, Não conseguia passar, às vezes, 20% do que sabia. E aquela pessoa era um gênio, enfim. E aí, quando eu comecei com futsal... 50 crianças de 8 anos no Anglo-Cídio, os pais tudo olhando ali. E eu, exatamente, eu apitando. Era um projeto na escola. É diferente o projeto na escola do que um projeto na cidade. Um projeto, às vezes, de um clube, algo privado e um público. Porque na escola eles estão ali como uma recreação, mais ou menos algo mais tranquilo. Então eu tenho que ser rígido para não deixar aquele escarcéu, aquela bagunça, as crianças Ao mesmo tempo, você não pode xingar o filho de um juiz. Exatamente. Promotor. Exatamente. Eu olhava ali fora, Caramba. os pais, todo mundo tranquilo, 3 horas da tarde, não podia. A molecada lá puxando o cabelo. Senhor, não vou fazer isso, tio, sai fora. Então, tem moleque lá fora brigando. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? E aí, era diferente de você ir num projeto fora dali, num clube. Por quê? Se eu não fosse bem, não tivesse responsabilidade, não tivesse educação, não tivesse respeito, o treinador falava, pai, esse menino não dá. Ele tá desligado do time e não vai jogar. Então, mesmo porque quando é um projeto, a criança vai porque ela quer jogar futebol. Ela vai, a educação física na escola, ela tá lá porque é obrigação. É obrigação. Às vezes é um desafogo. O pai levava, às vezes, para um desafogo para deixar ali naquele horário para ter uma recreação, chegar em casa e dormir. Às vezes, muito isso. Só deixa ele cansar energia. E era diferente. Jogando ou brigando, não importa. Jogando ou brigando. Perfeito. E aí eu aprendi muito no futebol, algumas coisas, né? De tática, de técnica. Queria passar a reproduzir isso aí, mas as crianças não queriam fazer isso. Então, fazer um trabalho tático, corridinha no cone, eles ficavam, senhor, você é chato. Aí não quer, chutava o cone, aí birra. Eu falei, cara, você vinha com projetinho, folhinha lá. Eu falei, tudo lindo. Eu falei, vou passar desse jeito hoje. Não conseguia praticar nada. Então, chegava em casa meio... O primeiro mês foi um sufoco. Mas aí fui lidando, como se foi no começo comigo, fui pegando essa situação. Eu começava com crianças de 6 anos, na verdade, primeiro aninho, até o terceiro colegial. Então, tinha até 17 anos. Eu tinha 19 anos, então chegava aos 17 anos, era praticamente a mesma idade. Então, tinha que ter um cuidado para eles terem um respeito, porque eles me viam praticamente a mesma idade. Sim. Então, como eu era muito novo para eles também, eles
pegavam, queriam folgar um pouco. É. Mas ainda era mais tranquilo. Agora as crianças um pouquinho mais de dificuldade. Mas foi indo. Até que começou a introduzir algumas meninas. E algumas meninas e alguns pequenininhos menores, de 4 ou 5 anos, foram começando. Inclusive hoje eu falo como que eu tô ficando velho, né? O tempo passa. Estão fazendo faculdade de medicina. Quem estava no segundo aninho na época, tá na faculdade. Então eu falo, gente, eu vejo alguns alunos, eu falo, impressionante, né? Outro dia chegou um lá, na Aquafit, inclusive só um adendo. E ele falou assim, oi, senhor, beleza? Falei assim pra ele, não lembrava. Filho do Fabiano Lobo, Gabriel. Falei, não, olhei pra ele assim, falei, senhor, da onde? Aí ele falou, você não lembra de mim não? Você me deu treino no ângulo. Falei, mentira. Aí ele falou, sério, eu sou tal. Eu falei, caramba. Ele falou, eles mudam muito. Muda muito. E alguns... Vai ter uns que vai estar cuidando de você depois de velho. Exato, Vai. vai. E até hoje eles Verdade. falam que... E eu tô dando aula, tem uma aluna que é namorada de um, ele fala, nossa, Adriano Luciano, eu lembro quando ele dava treino lá no ângulo, eu amava ir. E aí eu fui criando um vínculo com as crianças do ângulo muito bom. Porque eu fui criando uma amizade fora. A gente saía do treino ali do Galeão, ia na cantina do Val, eu pagava Coca-Cola, refrigerante e ia pegando. E eles iam gostando disso, sabe? Pegava uma Coca-Cola, uma funada, refrigerante, salgadinho, batia um papo, jogava um truquinho, conversava com eles. Então eles viam que tinha uma certa intimidade. Aí eles começavam a ter mais confiança e isso foi criando um respeito. Né, Eles começaram a aprender que tinha um momento de brincar, Entendi. exato, dar essa abertura. E a hora que eu falava sério, é sério. Então, na hora que sentava, eu falava assim, gente, vou conversar agora, não tinha um pio. Entendi. E na hora que era pra brincar, eles me zoavam, brincavam comigo, botava apelido, apelido até hoje.